Olá! Você sabia que um bloqueio no seu chakra básico pode ser um motivo de você se sentir tão cansada e sem segurança no dia a dia? Pois bem, pode ser sim, porque muitas vezes, durante nossa rotina do dia a dia, nós temos várias atividades. Nós, como mãe, como mulher, né? Temos nossa casa, nossos trabalhos, né? E tudo isso exige ação. Ação no trabalho, ação em casa com os filhos, né? Então, muitas vezes, quando essas ações elas não estão acontecendo, é porque existe algo que precisa ser investigado e ver aonde está o erro, né? Aonde está a questão de não se conseguir entrar na ação, não se conseguir resolver as atividades durante o dia, né? As semanas vão se passando, vão se desenrolando e a gente não consegue realizar todas as atividades que precisam ser realizadas. Então, isso é algo a ser, pode ser, ser algo analisado, né? Ser algo observado, ver aonde está o erro. Então, o que está acontecendo, né? Que eu não estou conseguindo realizar essas atividades. O que é que está acontecendo que eu não estou conseguindo concluir, né? Tudo. Por que essa falta de ânimo? Por que esse cansaço, essa falta de ânimo, né? Então, tudo isso, essa resposta, pode estar no seu inconsciente. Não é algo do meu querer. É algo que está oculto a mim e que pode estar no meu inconsciente, fazendo com que isso tudo aconteça, né, na minha realidade. Então, hoje eu estou aqui para poder ajudar você a desvendar, né, o poder dos chakras, né, e falar um pouco sobre ele, o que é os chakras, né, onde se localizam, quais são eles e o que que acontece quando há um desequilíbrio. Então, vamos lá. Mas, primeiramente, eu vou me apresentar. Eu me chamo Karina, do canal Energia de Ouro Terapias, né? E estou aqui para ajudar você, né, a ver onde está o erro, onde está o desequilíbrio, né? O que é que precisa ser melhorado para que eu possa entrar na ação, fazer minhas atividades do dia a dia, ou ver onde está esse bloqueio, onde eu preciso melhorar, né? Então vamos lá ao vídeo de hoje. Bom, nós vamos falar primeiramente qual o significado da palavra chakras. Então, chakras, a palavra chakras, ela vem do sânscrito e significa roda ou disco. O sânscrito é uma língua sagrada usada pelos antigos hindus e pelo budismo, né? Hinduísmo, budismo. Então, a palavra chakras, ela significa roda ou disco. Para o Buda, o Buda, né? Ele diz lá que os chakras são rodas, né? São rodas, né? São campos energéticos que rodopiam, né? Rodopiam nosso corpo do ponto mais baixo da coluna até o topo da cabeça. Então, Buda já dizia isso lá na antiguidade, que eram campos energéticos, né? Que rodopiam da base da nossa coluna até o topo da cabeça, né? Processando a energia vital, né? Processando essa energia vital que está dentro de nós. Nós não conseguimos ver, mas está aqui dentro de nós, no nosso corpo sutil, é onde se encontram essas rodas, esses discos que é falado aí, né, pelo Buda. Então, agora vamos falar quais são eles, né? E por que alinhá-los, né? Quais são os chakras e por que alinhá-los. Nós temos 7 chakras. Aliás, nós temos vários chakras, mas os principais são 7.
o chakra básico, que fica na base da coluna, o chakra umbilical, que fica abaixo do umbigo, o chakra plexo solar, que fica na região do estômago, o chakra do coração, que fica no centro do peito, o chakra laríngeo, que fica na garganta, o chakra frontal, que fica entre as sobrancelhas, no meio da testa, o chakra coronário, que fica na cabeça. Então, em sânscrito, eles também têm um nome. No caso, o chakra básico se chama Muladhara, o chakra umbilical, que fica abaixo do umbigo, se chama Svasthitana, o chakra plexo solar, Manipura, o chakra do coração, Anahata Chakra, significa, ou fica no centro do peito, Anahata Chakra, o laríngeo Vishuddha, o frontal, Angina Chakra, e o coronário, Sahasrara Chakra. Então, no total, 7 chakras. Agora, nós vamos falar sobre eles em estado de desequilíbrio. Então, os chakras. Agora vamos falar sobre a questão do desequilíbrio. Quando o chakra ele está bloqueado ou excessivamente ativo, esse chakra pode se gerar um desequilíbrio, né? Se gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio ele pode trazer sensação de cansaço, irritabilidade, né? Esse chakra em desequilíbrio pode trazer sintomas físicos como dor de cabeça, dor no umbigo, dor abaixo do umbigo, dor no ventre, né? Então, o chakra em desequilíbrio, ele traz tanto sintomas energéticos, no caso emocionais, como sintomas físicos. Então, vamos lá. Eu vou agora falar cada chakra e seu desequilíbrio. Bom, o chakra básico, o desequilíbrio do chakra básico, eu vou usar uma analogia. Aliás, eu vou usar uma analogia para todos os chakras, para que vocês possam entender melhor. O chakra básico, ele pode ser entendido dessa forma. O chakra básico em desequilíbrio é como se fosse uma casa em terreno instável, como se ele fosse feito na areia e que a qualquer momento essa casa ela fosse balançar, né? Então, os sintomas desse chakra em desequilíbrio você sente uma insegurança, você sente medo de tudo, você sente insegurança, principalmente insegurança financeira, né? Você sente procrastinação, que é aquela história que eu te falei, que você começa a procrastinar, você começa a deixar suas atividades para depois, fica empurrando, hoje, é amanhã, e não acaba não realizando essas atividades. Então, essa questão de não fazer, de procrastinar, de deixar para amanhã, não é normal. É simplesmente um chakra, o básico, em desequilíbrio. Então, qual a função do chakra básico? O chakra básico ele está ligado à sobrevivência, ele está ligado à vitalidade, à conexão com a terra, né? E ele em desequilíbrio vai causar justamente isso, né? Essa sensação de que algo vai acontecer. Você está aqui tudo bem, de repente vem essa sensação de que vai acontecer alguma coisa de ruim, um medo inexplicável, uma insegurança que não se explica. E é justamente isso, é justamente um chakra básico que precisa ser alinhado, um chakra que precisa ser alinhado. Se no caso esses forem os sintomas. O próximo chakra é o chakra umbilical. Né? O chakra umbilical, a função dele está ligada à criatividade, ao prazer, né? A criatividade, ao prazer, a gestão das emoções, né? Esse chakra, a analogia dele,
que eu vou falar para vocês, para que vocês possam entender, é que esse chakra é comparado a um rio que está sofrendo bloqueios. No caso, o rio está aqui e eu simplesmente coloco um muro para prender ele. Esse rio, ele não vai passar, porque existem bloqueios ali, um muro impedindo que esse rio ele passe. Então fica uma energia presa, né? E aí esse rio acaba o que? O leito acaba secando. Então, o chakra umbilical em desequilíbrio, se ele estiver em excesso, se essa água passar muito, ele está em excesso. E ele em excesso vai causar o quê? Vai causar, vai causar uma irritabilidade. Porque lembrem-se, eu falei que ele é ligado à criatividade, ele é ligado ao prazer e é ligado às emoções. Então, quando ele está excessivamente ativo, você começa a se irritar por qualquer coisa. Ninguém pode lhe dizer nada, ninguém pode dizer que você é feio, que você é bonito. Por quê? Porque você acaba reagindo, fica irritada, com raiva. E é justamente isso que acontece. O chakra básico em excesso. Desculpa, o chakra umbilical em excesso. E aí, daí é onde surge a necessidade de alinhá-lo. Então, ele em excesso, você vai sentir essas emoções à flor da pele. E ele, no caso, o chakra umbilical, né, em deficiência, essa água vai ficar represada. E aí faz com que essas emoções elas fiquem presas, né? Fiquem presas e aí acaba o quê? Problemas no relacionamentos, falta de alegria, né? Você se sente desanimada, com raiva, desculpa, com raiva sem explicação, porque está acontecendo aquilo, porque você está se sentindo daquela forma. E é justamente o chakra umbilical que está precisando ser alinhado, né? E aí, ele alinhado, uma vez alinhado, e aí volta tudo, tudo flui, volta a sua criatividade, né? Aumenta a sua criatividade, os seus relacionamentos começam a tornar-se saudáveis. Por quê? Porque o alinhamento aconteceu, o alinhamento do chakra, que estava sendo bloqueado, a energia não estava passando, foi alinhado. E aí tudo volta ao seu estado normal. Então, depois de falar do chakra básico, depois de falar do chakra umbilical, nós vamos falar sobre o chakra plexo solar. O plexo solar, ele está ligado à autoestima, ao poder pessoal e à digestão emocional e física. Então, a analogia do plexo solar é de um dia de sol, né, um dia muito bonito, e esse dia ele vai começando a escurecer, as nuvens começando a tomar conta do dia, tudo escuro. Então, o que é que acontece? O chakra plexo solar em desequilíbrio, você fica com a sua baixa autoestima, você não consegue dizer não, né? Você não consegue usar a fala para nada, você deixa o seu poder na mão de qualquer pessoa. Você deixa seu poder nas mãos dos outros e não consegue dizer não de jeito nenhum. E quando isso acontece, aí é onde você começa a se irritar, você se irrita com qualquer coisa. Por quê? Porque você vai ver pessoas tomando a atitude por você, né? As pessoas vão começar a tomar atitude por você porque você não faz nada. Você não está conseguindo tomar ação, tomar atitude de dizer não. Então é onde começa a você a se irritar com certas coisas, né? Então o chakra plexo solar em desequilíbrio causa baixa autoestima, né? Baixa autoestima, dificuldade, né, de dizer não, a irritabilidade, a irritabilidade
Então, esse chakra plexo solar em equilíbrio, ele alinhado, né? Ele traz autoconfiança, clareza no que você está fazendo, clareza sobre o próprio, sobre a própria vida, mais força de vontade. Então é isso. Vocês acho que deu para entender, né? A analogia do chakra básico é um dia, ou a analogia do chakra plexo solar é sobre um dia, né, de sol, né, que as nuvens tomaram conta, né? Ficou escuro, ficou apático, você se sente apática, né? Se sente sem ânimo, deixa seu poder na mão de qualquer pessoa. Deixa seu poder de ação, de fala na mão dos outros e você não consegue dizer não a nada. Então é o chakra básico, ou chakra plexo solar desequilibrado. Então o próximo chakra que vamos falar aqui é sobre o chakra laríngeo. O chakra laríngeo, sua função é a expressão, comunicação e imaginação. Você se sente travado, né? Você se sente travado, você não consegue se expressar, não consegue se comunicar, né? Não consegue expressar a sua própria verdade. Por quê? Porque ele está em desequilíbrio. O chakra laríngeo em desequilíbrio, vamos usar a analogia. O chakra laríngeo em desequilíbrio é como se fosse um rádio ligado no volume alto, com várias estações, tudo lá, emanando sua frequência. Um volume bem alto, onde todas as estações estão falando tudo ao mesmo tempo. Pronto. Esse chakra em excesso, né, o chakra em excesso, em desequilíbrio no excesso, ele causa isso. Você fala demais, fala, e não deixa com que o outro fale, nem se expresse, e não consiga ouvir, você não consegue ouvir ninguém, você só consegue falar. Você fala pelos cotovelos e não consegue ouvir. Esse é a questão do chakra laríngeo em desequilíbrio. No caso, o seu excesso é você falar demais, né? Você fala, você fofoca, você usa a palavra como arma, você fica agressiva verbalmente. Então, esse é o desequilíbrio do chakra laríngeo em excesso, né? E na deficiência é como se fosse um rádio com a estação bem fraca, né? Ligado no volume bem fraco. Você não consegue se expressar, né? O sinal é baixo, você não consegue falar. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, fala baixinho. Então, esse desequilíbrio é um desequilíbrio do chakra laríngeo, né? Em excesso, você fala demais. Já na deficiência, você não consegue se expressar e fala baixinho. Esse é o chakra em desequilíbrio, o chakra laríngeo. Você pode perceber que muitos estudantes, principalmente quando estão em faculdades, muitas vezes acontece isso. Tem um trabalho para desenvolver, e aí você vai fazer uma palestra, e você chega lá na frente, você tem todo o conhecimento para expressar naquele momento, e você não consegue expressar nem 10% de tudo que você sabe. Por quê? Chakra laríngeo em desequilíbrio. Precisa equilibrar. Não é porque você quer, acontece inconsciente, né? Então é preciso perceber, né, essas situações, investigar para que se tome uma atitude e que aconteça, né, a questão do alinhamento, né? Então vamos falar agora sobre o chakra frontal, o Angina Chakra. Então vamos falar agora sobre o Angina Chakra. O Angina Chakra, ele é responsável, ele fica aqui entre as sobrancelhas, né? E ele é responsável pela intuição, pela percepção, pela imaginação, né? Pela clareza mental.
Esse chakra em desequilíbrio, ele faz com que você tome decisões baseadas na sua mente. Você não consegue ouvir sua intuição, você toma decisões pela mente, não consegue prever os obstáculos, porque está numa confusão mental. Então, o chakra, o Andina Chakra, em desequilíbrio é isso. É confusão mental, é falta de intuição, é falta de imaginação, de percepção, é falta de intuição, de percepção, de imaginação, né? Você não consegue acreditar em nada, é um ceticismo exagerado, né? E também acontecem sintomas físicos, como dores de cabeça nessa região, principalmente, e aqui também, é devido ao chakra frontal em desequilíbrio. E qual a analogia dele, para que vocês possam entender melhor? É como se fosse um para-brisa sujo, é um para-brisa de um carro completamente sujo. Você não consegue ouvir a intuição, não consegue prever o que precisa ser visto, né? Não consegue tomar a decisão correta, porque chakra frontal em desequilíbrio. O chakra frontal, ele equilibrado, traz muitos benefícios, né? A questão da intuição, você consegue ouvir a intuição perfeitamente, você consegue enxergar, você tem a clareza das coisas, você consegue enxergar as coisas como elas são, sem filtro, né? Sem o filtro do medo, sem o filtro do desejo, do ego, né? Então, o chakra frontal em equilíbrio traz muitos benefícios. Na verdade, todos eles em equilíbrio, né, a vida flui melhor. Então, vamos para o último chakra, o chakra coronário. O chakra coronário é Sahara Chakra. Ele fica na região da cabeça e ele é responsável pela nossa conexão espiritual, né? Pela nossa conexão espiritual, pela nossa sabedoria, né? Pela nossa consciência expandida. Esse chakra em desequilíbrio, ele nos deixa desconectado da vida, né? Nos deixa numa sensação de depressão espiritual, né? A gente fica muito apegada às coisas, né? O ego fica muito apegado, né? A crenças, fica muito nas crenças. Então, esse chakra coronário em desequilíbrio é isso. Você também não ter a intuição, né? Você se desconecta do todo, né? Da fonte que existe dentro de nós. E ele em equilíbrio é um sentimento de unidade com o todo, né? Tudo flui, você sente aquele amor, você sente aquele prazer pela vida, serenidade, sabedoria. Você tem a consciência do seu propósito, do que você está fazendo, né? Da ação que você deve tomar. E qual a analogia desse chakra, né? Para poder falar de todos, se eu falei de todos, se eu falei dos outros, eu vou falar dele. Então, a analogia desse chakra, do chakra coronário, é como se você fosse uma antena e que esse sinal ele foi cortado. O sinal foi cortado e aí você sente essa desconexão da vida, desconexão do todo, né? Você fica só acreditando que você é matéria, que você é só esse corpo físico e que não existe mais nada além disso. Então, é essa sensação de desconexão, depressão espiritual e apego ao ego, né? As crenças limitantes. Então, é isso. E o desequilíbrio, e o equilíbrio do chakra coronário, eu já falei. É o sentimento de unidade com o todo, a serenidade, um sentimento de consciência expandida, de sabedoria, né? De amor, de plenitude. Pronto. Eu acredito que eu já falei sobre todos os chakras, né? E agora vamos concluir. Eu peço que, antes de
fazer as considerações finais, eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E vamos lá. Enfim, falamos sobre todos os chakras, falamos sobre o que é os chakras, qual o seu conceito, falamos como se dividem esses chakras, falamos um a um, chakra básico, chakra umbilical, chakra plexo solar, laríngeo, frontal, coronário. Falamos sobre seus desequilíbrios e suas funções. E agora vamos, enfim, terminar. Um sistema alinhado permite que a energia circule sem nós, sem barreiras, né? O que reflete diretamente na saúde física, pois as glândulas endócrinas correspondentes passam a trabalhar em harmonia, né? Elas passam a trabalhar em harmonia. As glândulas endócrinas responsáveis por cada chakra, elas começam a trabalhar em harmonia. Então, acredito que eu já tenha falado tudo. Acredito que vocês tenham entendido essa questão do que são os chakras, como se dividem, o desequilíbrio, né? E por que alinhá-los, né? Se vocês alinharem os seus chakras, vocês vão sentir a diferença no seu corpo físico, no seu corpo emocional. Vocês vão sentir a melhora. E essa melhora vai acarretar o quê? Vai acarretar mais abundância, mais prosperidade, vocês vão se sentir mais plenas, mais serenas, né? Então, eu espero que eu tenha contribuído, né, para o conhecimento de vocês, trazendo esse tema que é tão importante, que foi o tema dos chakras. Então, desde já, agradeço, né, a atenção de todos e até o próximo vídeo.